Eu perdi uma irmã dentro do banco, por causa da pombagira que ela tinha. Me chamava Pombagira Rainha dos Infernos. Uma nova ordem econômica mundial. A new world order. A new world order. Uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. Entidades que para alguns podem ser um tanto assustadoras. Exus são entidades cultuadas em certas religiões, mas poderiam essas entidades talvez estarem por trás de certos crimes e mortes um tanto chocantes e assustadoras? Bati bastante na cabeça dele, comecei a gritar, falar Exu da morte, Tiriri, essa alma é pra vocês. Quais seriam essas entidades? Eu perdi uma irmã dentro do banco, por causa da pombagira que ela tinha. Me chamava Pombagira Rainha do Inferno. Nesse vídeo, vamos ver 5 casos tenebrosos de mortes envolvendo essas entidades. Agora, vamos analisar. Exus, 5 mortes assustadoras. Exus seriam entidades ou espíritos cultuados em algumas religiões. Esses espíritos muitas vezes são retratados com a aparência um tanto obscura e assustadora. Para alguns, seriam considerados como guardiões, mas do ponto de vista de outros, seriam considerados como espíritos malignos. A Bíblia, por sua vez, condena os feiticeiros e idólatras e diz que quem pratica tais coisas será condenado ao lago que arde com fogo e enxofre. Mas poderiam essas entidades talvez estarem por trás de certos crimes e mortes assustadoras? Número 5. Tranca-ruas. Tranca-ruas seria uma entidade que por vezes seria retratado como uma figura de um homem usando capa, cartola e um tridente. Essa entidade teria sido mencionada em um caso que aconteceu em dezembro de 2015 em Imbituba, sul catarinense. Mateus, um rapaz na época com 23 anos, teria tirado a vida de um bebê inocente de apenas 2 anos. Segundo a notícia, o rapaz teria dito que espíritos disseram que ele deveria matar uma criança e teria mencionado o nome da entidade chamada Exu Tranca-Ruas. No site de notícias G1, em um trecho da notícia diz: segundo o delegado, o jovem ainda sustenta que espíritos disseram que ele deveria matar uma criança. Mateus chegou a dizer que era um Exu tranca-rua. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato do menino Vitor, de 2 anos, no fim do ano passado. De Imbituba, no sul do estado, a repórter Manuela Prá tem as informações. O documento foi entregue agora há pouco para o judiciário. O delegado Rafael Giordano, responsável pelo caso, também pediu a prisão preventiva do suspeito. Mateus de Ávila Silveira, de 23 anos, só confessou o crime no 3º depoimento à polícia e está no presídio. O acusado deve responder por homicídio doloso, duplamente qualificado, por motivação fútil e porque a vítima não tinha como se defender. O pequeno Vitor Pinto, de uma tribo caigangue de Chapecó, foi esfaqueado quando estava no colo da mãe aqui em Imbituba. O crime aconteceu no dia 30 de dezembro. Manuela Prá, para o RBS Notícias. Número 4. Entidade não identificada. Não se sabe se uma ou mais supostas entidades que não foram identificadas pelas notícias poderiam estar por trás de um outro caso completamente assustador e chocante. O caso teria acontecido em outubro de 2019 em Betim, Belo Horizonte. Segundo as notícias, um homem teria tirado a vida de uma criança de apenas 5 anos em frente a uma escola. Segundo a notícia, o homem teria dito que tinham chamado de entidades disseram que ele deveria matar uma criança naquele dia. Insta a salientar que o autor desse homicídio egressa do sistema prisional. Ele está sendo monitorado através de tornozeleira eletrônica. Tá? A notícia consta por ele próprio que ele recebeu hoje um chamado
um chamado em entidades e que determinava que ele matasse uma criança na data de hoje. Para nossa surpresa, no local dos fatos, uma moça que cuidava das crianças, né? Era um irmão e mais essa menina. Ele se direcionou com uma faca, efetuando vários golpes nessa criança, e a cuidadora tentava proteger essa criança de toda forma. Entretanto, ele focava somente a criança e dava muita risada, inexplicavelmente muita risada, consumando o fato. Segundo o relato assustador da babá que estava com a criança no momento, o homem tinha a criança como seu alvo e dava risadas durante o ocorrido. Saí de casa, era às 5h20 da manhã, assim que eu tô chegando na casa dela, a mãe dela tá saindo para ir trabalhar. 6h30 eu arrumo eles, traz pra escola. Nunca vem trazendo eles pra escola, eu atravesso a esquina da escola Neuza Drupa. Da que eu piso no calçamento, assim que eu piso, ela cai. Aí eu falo com ela: tia, por que você caiu? Ela tá: ai tia. Aí o irmão dela começa a gritar, chorando. Aí assim eu pego ela, assim que eu pego ela, ela começa a gritar. Aí eu nunca olho pra trás, o homem tá com uma faca, parecendo faca de açougue, aquelas facas brancas. Aí eu pego ela, começo a rolar com ela no chão, começo a gritar socorro. Mas nunca rolava com ela no chão, parece que ele não me queria, só queria ela mesma. Aí eu nunca levantava, eu só caía, levantava e só caía. Consegui correr até o ponto 25,90, nunca corria ainda, eu caí, taquei minha testa no chão. Mas nunca corria com ela no colo, ele atravessava na minha frente, não queria minhas costas, só queria ela mesmo. Só ela que eu queria. Você conhece esse homem, sabe quem é? Não, nunca vi, não conheço. Diz que ele mora tipo em direção da rua da casa dela, mas eu nunca vi ela. Ele falava alguma coisa? Não, só dava facada mesmo, dava risada, só dava facada e risada, mais nada. Número 3. Exu da Morte e Exu Tiriri. Exu da Morte seria uma entidade de aparência obscura e tenebrosa, por vezes sendo retratado como a figura de uma caveira com uma foice, muito parecido à figura popular do espírito da morte. Essa, juntamente com outra entidade chamada Exu Tiriri, teriam sido mencionadas em outro caso muito chocante que teria acontecido em maio de 2017 em Itapevi, na Grande São Paulo. Segundo a notícia, um homem teria tirado a vida de outro e, segundo ele mesmo, teria oferecido a alma da pessoa para essas duas entidades e pedido que eles o deixassem em paz. Bati bastante na cabeça dele, comecei a gritar, falar: Exu da Morte, Tiriri, essa alma é pra vocês, me deixem em paz. Aí depois eu enforquei bastante ele parou de respirar e joguei ele no rio. Mas só que aí ele não foi. Aí eu pulei dentro do rio e eu entreguei pros Exu, a alma dele. E eu entreguei pros Exu, a alma dele. Tá arrependido já? Não? Número 2. Exu Sete Facadas. Exu Sete Facadas seria o tenebroso nome de outra entidade, uma figura geralmente retratada como um homem segurando uma faca em sua mão. Essa entidade de nome pavoroso teria sido mencionada em um caso chocante que teria acontecido em janeiro de 2017 em Jardim Tijuca, Mato Grosso do Sul. Segundo a notícia, um homem teria sido morto após supostamente ter incorporado esse espírito chamado Sete Facadas e tentado tirar a vida de uma mãe de santo que supostamente estaria incorporada com outro espírito. Entre os presos está Ana Maria Calisto, a mãe Maria de 55 anos, que disse em depoimento ser mãe de santo e que teria ordenado o crime, além dos irmãos José Glebson de Lira, de 34 anos, e Gleibson José de Lira, de 35 anos, e por fim, Lucas Rodrigues de Almeida, de 18 anos, que assume o crime. Foi eu, sim. Por que você fez isso? Legítima defesa. Só me defendi. Eu não sei se ele estava incorporado. Se não estava, não sei, mas ele não ia deixar me matar, não. Porque assim, ele ia matar a senhora, foi legítima defesa?
O crime aconteceu em um terreiro de Umbanda na região do Jardim Tijuca, aqui mesmo na capital, onde acontecia uma festa regada a muita bebida alcoólica. Os suspeitos disseram em depoimento que a Mãe Maria estava incorporada por um espírito e que outro, que teria a suposta função de assassinar a mulher, incorporou a vítima que estava com uma destas facas. O Elinho, segundo os autores, teria incorporado um espírito chamado Sete Facadas. E seria, então, teria designação do mal, como eles dizem. A indiciada alega que quando está incorporada ela não tem consciência dos fatos que são praticados. E no caso em questão, ela incorporou um espírito e a vítima, o Elinho, teria incorporado um outro que seria então os Sete Facadas. Isso ia acabar com a vida dela. Isso, que teria então como determinação assassinar a mãe de santo. Depois de agredir a vítima, os suspeitos a colocaram no carro. Ele foi agredido no terreiro mediante socos, pontapés, jogado ao solo e, uma vez dominado, foi colocado no interior de um veículo, utilizando uma faca de grandes proporções, efetuaram um golpe no pescoço, mas de maneira deslizante, utilizando o gume e provocando um grande corte no pescoço que quase seccionou a cabeça do tronco. Uma vez praticado o crime, retornando ao terreiro e prestando contas então à Mãe Maria, um dos autores teria comentado: deixamos o Elinho como uma galinha destroncada. Isso fazendo referência então à dimensão do ferimento no pescoço. Nós trabalhamos em cima de provas técnicas, mas a experiência policial nos demonstra que é muito conveniente aí para a indiciada, ora mencionar que não tinha consciência e ora mencionar que realmente não havia determinado que a vítima fosse assassinada. Número 1. Pombagira, Rainha do Inferno. Pombagira, Rainha do Inferno. Esse é o tenebroso nome de outra entidade, geralmente representada na forma feminina e que recebe esse pavoroso título de Rainha do Inferno. Essa entidade é mencionada em um relato completamente assustador de uma senhora que afirma que sua irmã supostamente teria sido morta por essa entidade chamada Pombagira, Rainha do Inferno. Eu perdi uma irmã dentro do banco por causa da pombagira que ela tinha. Então a minha irmã trabalhava no santo muito bem e tinha essa pombagira, que chamava Pombagira, Rainha do Inferno. Ela era boa e ruim, mas a minha irmã abusava. A minha irmã chegou uma época que começou a beber a cachaça dela. Eu dizia: Laurinda, não faça isso. Você está com vontade de beber uma cachaça? Compra. Você tem dinheiro? Compra. Não, eu vou tomar essa aqui mesmo. E ela que vai para aqui, que vai para ali. Um dia que ela falou isso, ela veio na minha irmã. Mas é uma coisa impressionante. A minha irmã, quando ela vinha na minha irmã dobrava isso aqui, que parecia um artista de trapézio. Ela veio e disse assim: Sá Tereza, eu só vim te avisar uma coisa. Eu falei: que foi, minha senhora? Eu vou levar o meu cavalo. Eu dizia assim: não faça isso. Ela ainda está com o Júlio pequenininho, a Maria Rita, a Vitória precisa muito desse cavalo. Ela bateu assim em mim e disse assim: quando eu levar ela, você vai acabar de criar. No dia que ela foi receber um tal dinheiro grande, que ia me dar para comprar umas telhas, porque era barraco, chovia muito, e ela disse que ia comprar uma talba nova e umas telhas para me cobrir o barraco. Nesse dia, a pombagira entrou dentro do banco e levou. Quando gritou a Laurinda Aquino de Araújo para receber o dinheiro no guichê, ela caiu. Sabe o que foi constado? Derrame cerebral. Mas não era. Era a pombagira e eu sabia. Que quando vieram me buscar, que eu cheguei dentro do HCS para ver o corpo dela, que vestiram ela, arrumaram e tal, que eu entrei, que eu olhei. Aqui assim, toda de rosa vermelha, era a rosa da pombagira. Foi a rosa que ela pediu. Só rosa vermelha, só aparecia o rosto. Quando eu cheguei na beira do caixão, a pombagira deu aquela risada. Levei ou não levei? Não disse que levava? E então, algumas entidades tidas por alguns como guias ou guardiões são mencionadas nesses e em outros casos de mortes assustadoras.
Comecei a gritar, falar Anjo da Morte, Tiriri, essa alma é para vocês. Mas poderiam esses espíritos realmente estarem por trás desses casos? Entidades e que determinava que ele matasse uma criança na data de hoje. Só dava facada mesmo, dava risada, só dava facada e risada, mais nada. Jesus Cristo deve ser o nosso único verdadeiro guia, guardião e salvador. Ele não é morte, mas sim vida eterna. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus. Levei ou não levei? Não disse que levava?